Quando alguém pergunta quanto custa para manter uma loja de açaí aberta todo mês, todo mundo acha que o custo é apenas o financeiro, mas vai muito além disso. E para quem não me conhece, eu me chamo Yuri Ribeiro, sou dono de uma açaiteria aqui no interior de Minas Gerais e essa é a minha realidade todos os dias. A primeira coisa que você precisa entender é que o custo vai depender do tamanho da sua operação. Eu vou te falar alguns números baseados na minha loja e na minha operação aqui. Eu tenho essa loja física aqui há mais ou menos 3 anos e a gente também atua no delivery. Então eu anotei aqui para vocês terem uma ideia de alguma das despesas que eu tenho todos os meses. Só para vocês terem uma noção das despesas fixas da nossa loja. O aluguel aqui gira em torno de R$3.000, então independente do mês, independente se as vendas estão boas, se as vendas estão ruins, eu tenho que pagar mais ou menos R$3.000. E, cara, isso é um dos aluguéis mais baratos que tem aqui na minha rua. Eu estou localizado no centro da minha cidade, então esse, cara, é o aluguel mais barato que tem pelo espaço e tudo mais. Você vai encontrar aluguel aí de 5, 10, 15 mil reais. Então, é complicado. Energia varia bastante pra gente, entre 700 a R$1.000, mas não vai fugir muito disso. Um mês, assim, o melhor mês vai ser R$700 e uns meses, assim, que vem uma conta mais abusada ali no valor de R$1.000. A gente tem bastante freezer, então a gente tem 2 freezer de self-service de sorvete, temos bastante freezer lá dentro para estoque, geladeira, então a gente tem bastante freezer, mas é mais ou menos aí em torno de 700 a R$1.000, não vai fugir muito disso não. A água aqui na minha cidade, uma das vantagens aqui na minha cidade, que nesse bairro e tudo mais, a água é um valor fixo. Independente do tanto de água que a gente gasta, a gente paga um valor fixo. Isso é bom e é ruim, porque a gente não usa muita água aqui. É o banheiro, para os clientes e tudo mais, e a gente tem a nossa pia da cozinha, mas não, tipo assim, não gastamos tanta água e tudo mais. A gente paga um valor de R$150. Não sei se tá caro, se tá barato e tudo mais, porque a gente não é de gastar muita água, mas pagamos R$150 de água. O motoboy, a gente paga para ele uma ajuda de custo por dia para ele estar aqui com a gente. O motoboy, eu não sei como que é na sua cidade, mas aqui ele recebe da seguinte forma: a gente dá uma ajuda de custo para ele e ele pega as taxas da entrega. Então vamos supor que quando você compra o lanche, lá você pagou R$5 de entrega, ele vai pegar esses R$5 para ele. Todas as taxas das entregas a gente passa para o entregador e a gente dá uma ajuda de custo, que é tipo a diária dele de estar aqui. Independente se vai ter pedido ou não, eu tô pagando aquele valor para ele. É uma garantia para ele e uma garantia para mim, digamos assim. Independente do que aconteça, ele vai estar aqui comigo durante aquele tempo para fazer minhas entregas. A ajuda de custo eu dou R$40 para o entregador de tarde e R$40 para o entregador da noite. Então é R$80 por dia que eu gasto com entregador. As taxas de entrega eu não conto porque quem paga são os clientes. Então por mês eu gasto R$2.400 com ajuda de custo para entregador. Aí ele vai tirar mais do que isso porque tem as taxas de entrega. Funcionário, a gente tem 2 registrados com carteira assinada, que juntando o salário dos 2 é em torno ali de R$3.900, e a gente também tem alguns freelancers que a gente costuma chamar no sábado, domingo, feriado, ou quando a gente acha que é um dia mais atípico assim de vendas, calor e tudo mais. Aí a gente chama os freelancers e paga o valor de freelancer ali, que é em torno de uns R$80, dependendo do dia e tudo mais. E ainda tem a internet, imposto, taxas, contador, tem várias coisinhas e tudo mais. E tudo isso eu já tenho que pagar, mesmo se o mês for ruim. Tudo isso eu tenho que pagar. Então virou o mês, eu já tenho todas essas despesas que eu preciso ir quitando durante o mês. Tem outras que eu não me recordo agora, mas é muita coisa para manter uma loja aberta. E que nem eu te falei, para manter uma loja aberta vai depender da sua operação. Essa operação, esses valores que eu falei, é para manter a minha loja física aberta. Claro que a parte do motoboy não entra na parte física, entra na parte de delivery e tudo mais, mas aluguel, bastante funcionário, bastante freezer e tudo mais, querendo ou não, é uma despesa alta para você manter a sua loja física e tudo mais, além do IPTU, que eu também não mencionei, a gente paga em torno de R$500 a R$600 por ano de IPTU, e no delivery corta bastante custo. Então, por exemplo, é o delivery que salva a nossa operação no inverno, é o delivery que a gente começou com o delivery, né, e depois de muita gente pedir, a gente abriu a nossa loja física. Então o custo para manter uma loja aberta e tudo mais vai depender muito da sua operação. O maior problema e a maior dificuldade que a gente encontra no ramo de açaí e de sorvete é a sazonalidade. Quer dizer que o açaí vende muito em meses quentes, calor, verão e tudo mais, meses com sol, dias com sol.
E, consequentemente, em meses de inverno, chuva, frio e tudo mais, as nossas vendas despencam 50%. Então, por isso que todo mês é diferente. Você pode ter um mês bom, o outro ruim, o outro horrível e o outro extraordinário. Vai depender muito do mês, então não tem como a gente planejar muito. Vou dar um simples exemplo para você. A gente está em 2026, no ano de 2024, se não me engano, foi o nosso primeiro ano aqui na loja. Eu não sabia quais que eram os meses bons e os meses ruins, porque era meu primeiro ano numa loja física e tudo mais. Então, quando chegou o inverno ali, junho e julho, minhas vendas caiu bastante. Eu fiquei preocupado, chateado e tudo mais, mas eu falei, pô, vou me planejar para 2025. 2025 eu já sei quais meses são bons, quais meses são ruins, então vou me planejar. Quando chega 2025, janeiro, fevereiro, março, foi meses lindos, faturamento muito alto, lucro bacana, meses com bastante calor e tudo mais. Começar a chegar abril e maio, nossas vendas despencou tudo novamente. E, tipo assim, eu tava planejando o inverno frio chegar lá pra junho, chegou aqui pra gente mais ou menos em abril. Abril, maio, minhas vendas já estavam horríveis. Então não tem como você planejar muito, porque às vezes se planejar, junho, julho, minhas vendas vai cair. Aconteceu comigo de em abril as vendas já ter começado a cair. E uma coisa agora em 2026, falei, pô, janeiro sempre é um dos melhores meses do ano. Janeiro desse ano tá bem complicado, tá bem ruim, porque, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 22, numa quinta-feira, e tá com chuva. Chuva, vento, tipo, tá parecendo um dia típico de inverno de julho. Então, você não pode, quando você trabalha com esse ramo de açaí e tudo mais, você não pode planejar muitas coisinhas. Você tem que ver o que você vai fazer para alavancar suas vendas em dias assim, porque, que nem eu te falei, no dia 5 tem aluguel, tem funcionário, suas despesas continuam, independente se você está vendendo bem ou não. E quando chega o inverno, ou meses de frios e tudo mais, todas as suas despesas fixas vai continuar. Você vai continuar tendo as despesas com aluguel, com funcionário, com internet, água, luz, todas essas despesas vão continuar. E faturamento cai. Então é aí que começa a bater a pressão na sua porta. Um erro que eu cometi muito lá no início, quando a gente abriu, foi misturar os dinheiros da empresa com o meu dinheiro pessoal. Então eu tirava o dinheiro meu pessoal para colocar na empresa, tirava o lucro da empresa que era para mim estar juntando para poder reinvestir nela, usava para coisas pessoais minhas e acabou virando uma bola de neve, porque quando a empresa precisou de capital e tudo mais, a empresa não tinha mais caixa porque eu tirei aquele caixa, aquele lucro da empresa e tudo mais, para poder me dar algum conforto, para eu poder comprar alguma coisa que não era necessidade no momento. E isso, cara, todo mundo comete esse erro, é você misturar as finanças da sua empresa com as finanças suas pessoais. Ah, Yuri, eu trabalhei o mês inteiro, eu não tenho direito a gastar, ganhar e tudo mais. Cara, quando você cria uma empresa, você vai criar o seu prolabore, que seria o seu salário. Então, você vai definir um salário para você, um salário que seja compatível com a realidade da sua empresa. Não quer dizer que a minha empresa teve um lucro de 10 mil reais no mês, que eu vou querer um salário de 8 mil. Porque não é todo mês que a empresa vai poder te dar um salário de 8 mil. Então você vai pegar um salário realista aí para você e tudo mais. Então vamos supor que você definiu um salário de 3 mil. Pô, você está começando, já é mais do que um salário mínimo e tudo mais, está crescendo sua empresa. Então se eu tive um lucro de 10 mil ali e tudo mais, e eu tiro um salário, o restante eu preciso guardar, fazer um caixa, porque quando chegar um mês complicado e tudo mais, eu tenho um dinheiro ali para poder salvar, para poder pagar um aluguel, poder pagar algumas despesas que o mês não conseguiu produzir. E isso no início, cara, foi o meu pior erro, o meu pior pecado dentro da minha própria empresa, que eu tirava o dinheiro de dentro dela para gastar com coisas pessoais que eram fúteis. E quando a empresa precisou, a empresa já não tinha mais caixa. E manter uma açaiteria aberta custa muita coisa. Custa emocional, custa sua constância, porque não é todo dia que vai estar bom. E no dia que as vendas estão ruins, você precisa manter aquela sua loja aberta. A sua loja ela precisa estar aberta, ela precisa funcionar. Você precisa abrir ela todos os dias, resolver problemas, resolver pepinos e tudo mais. E isso cansa seu emocional. Então, na minha opinião, o que muitas açaiterias e sorveterias faz para poder fechar a sua loja é não ter um diferencial, é não diversificar produtos, o cardápio e tudo mais. Porque quando chega o inverno, se você não tiver uma estratégia para poder diversificar as vendas e tudo mais, você não vai conseguir ter capital para pagar suas despesas. Então aqui mesmo, quando chega o inverno, a gente já chega com uma linha de produtos de confeitaria, que as pessoas gostam e tudo mais. Então as nossas vendas não oscilam tanto, porque no verão as nossas vendas já saem bomba. E chega no inverno, a nossa linha de confeitaria também bomba. Então se você não tiver essa diversidade de produtos e tudo mais, se você não pensar fora da caixa, se você
você não tentar fazer nada para mudar, nada para melhorar, só ficar sentado esperando alguém comprar um açaí, você não vai conseguir pagar suas contas e você vai fechar sua loja. E manter uma açaiteria aberta e tudo mais não é apenas sobre dinheiro que a gente está falando. É sobre ter sua paz de espírito, é ter constância, ter a cabeça tranquila, é saber controlar as adversidades, é você conseguir aguentar os meses bons e os meses ruins sem você perder o controle. E se você já vive isso, me conta suas experiências aí nos comentários. E se você ainda tem vontade de abrir uma loja e tudo mais, independente do nicho e tudo mais, também deixa aí nos comentários, porque eu vou trazer conteúdo para poder ajudar vocês sem romantizar.